Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Sábado, dia 26 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariantes, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, dando uma carona para o programa De Bem com a Vida, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e abrigai-me à sombra de vossas asas. Jesus continua nos ensinando que é preciso estarmos atentos aos sinais de sua presença e de sua vontade. Ele pode chegar na hora que menos esperarmos, pois é o Senhor da vida. Deus tem conosco uma paciência sem limites. Deposita em nós seu amor, sua esperança. Quando vamos acordar para estarmos atentos ao seu amor e à sua presença, não deixemos a hora de Deus passar em vão por nós. Você é aquilo que você acredita. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 3 e 4. Deus deu essa visão a Ezequiel. Os ossos secos representam todo o povo de Israel, que naquele período sofria grande opressão, exilado de sua terra na Babilônia. Jerusalém estava destruída e tudo o que Deus queria era agir em favor do povo judeu, pois para eles, com sonhos despedaçados, não havia mais esperança. Você provavelmente planejou tantas coisas para este ano, tendo iniciado o ano sob a palavra de que este seria o melhor ano de sua vida. De repente, você se encontra em meio a uma série de fatores externos, os quais lhe era impossível prever, e tudo isso fez seu horizonte ficar nebuloso. Não se pode viver assombrado pela sombra de um futuro incerto. Isso deixa atrás de você um rastro de destruição e frustração. Não assuma para si esse padrão de vida e de pensamento opressivo, derrotista, fatalista e pragmático. Não se deixe levar pela forte correnteza das circunstâncias contrárias, mas seja profeta em meio ao caos. Navegue contra essa forte maré. Desbrave os mares onde muitos desistiram ou naufragaram e tenha coragem e fé para alcançar tudo que Deus tem para você. Assim como Deus prometeu a Ezequiel, hoje Ele lhe garante que, se você tiver fé, Ele pode trazer à existência o que não existe e mudar completamente esse cenário. O momento pode até ser de desesperanças, de sonhos frustrados, mas não podemos nos prender às circunstâncias. Antes confiar e entregar tudo nas mãos daquele que tem o poder no céu e na terra. O juízo de Deus pode dar-se a qualquer momento, pois não depende de nossa vontade, mas sim da vontade divina. Sentimento de culpa. Esse sentimento diz respeito a um sentimento em que a pessoa se autocensura ou se culpa de uma forma muito cruel para consigo mesma.
Acha-se responsável pela sua depressão, assim como por acontecimentos sobre os quais não teve qualquer influência, o que, em contrapartida, reforça sua sensação de inutilidade. Diminuição da capacidade de concentração. Pensar ou raciocinar fica mais difícil. Mesmo uma atividade corriqueira como conversar torna-se um fardo. Alguns começam a falar e mal conseguem terminar uma frase, perdendo-se no meio do raciocínio. A dificuldade existe até para assistir a um filme, uma vez que não conseguem concentrar-se. É importante diferenciar de problemas como dislexia e déficit de atenção. No caso da depressão, a perda da capacidade de concentração ocorre porque a mente está aprisionada num quarto escuro, à mercê de pensamentos que a deixam triste e vulnerável. Pensamento de morte. De todos os sintomas, este é, sem dúvida, o mais grave, sendo também conhecido como ideação suicida, estado em que a pessoa começa a cogitar a ideia de que morrer é melhor do que viver. Isso não quer dizer que ela vá necessariamente praticar o suicídio, mas viver começa a ficar tão insuportável que a única solução aparente é a morte. A intenção não é acabar com a vida, e sim com a dor e o sofrimento. Diagnóstico. Para a confirmação de um diagnóstico de depressão, é preciso que estejam presentes pelo menos 5 dos 9 sintomas citados persistentes por no mínimo 2 semanas, dependendo da forma como os sintomas são experimentados. A depressão é classificada como leve, moderada ou severa. Qualquer situação fora desse enquadramento não constitui um episódio depressivo e provavelmente a pessoa está passando por um momento difícil de desequilíbrio emocional, que não obstante não pode ser considerado um caso de depressão. O trabalho de detecção da doença é minucioso e cada paciente deve ser acompanhado pelo especialista que fará o diagnóstico a partir de um procedimento técnico chamado de anamnese, uma entrevista na qual é levantada uma série de fatos, incluindo o histórico pessoal e familiar. Fechado o diagnóstico, a indicação da medicação adequada compete ao psiquiatra. O psicólogo, por si só, não pode receitar remédios, sendo o seu papel indicar ao paciente um psiquiatra de sua confiança. Também estão completamente fora de cogitação a automedicação ou a adesão a um medicamento indicado por terceiros sobre o pretexto de que fez bem para eles. Cada caso é um caso, e apenas o profissional competente poderá avaliar, até porque existem efeitos colaterais, incluindo a dependência. Vale lembrar que a pessoa que já teve um diagnóstico de depressão tem grande chance de ter uma recaída, e cada episódio desse tipo dobra a probabilidade de manifestação da doença. Outro aspecto importante é que alguns pacientes tomam os antidepressivos e se sentem péssimos, sendo indispensável o acompanhamento médico justamente para encontrar o medicamento mais eficaz. Os remédios têm um papel fundamental na recuperação da depressão, porque têm a função de equilibrar os neurotransmissores e neuroreceptores, fazendo com que o cérebro volte a funcionar normalmente.
Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Salmo 121, e nos convida a rezar. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, está escrito: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, nos ensina a palavra do Senhor. A partir de 2 notícias daqueles dias, Jesus insiste na necessidade de converter-nos e mudar nosso modo de pensar e de agir. E destaca 2 ideias. Primeira, se não aceitarmos a oferta da salvação, será inevitável nossa infelicidade. Segunda, o Senhor espera que nossa vida mostre os frutos de sua graça, ainda que tenha paciência conosco e nos dê tempo para nossa conversão. Em cada dia podemos progredir em seu amor. O Senhor pousa seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. O Filho do Homem veio para dar a sua vida como resgate para muitos. Um fator muito importante, além da falta de informação, é a banalização da depressão, algo para o qual já chamei a atenção anteriormente. A consequência direta disso é a facilidade com que as pessoas procuram os medicamentos psiquiátricos
Como se bastasse tomar uma pílula e todos os problemas estivessem resolvidos. Ora, não é assim que funciona. A medicação é importante e essencial para os casos mais sérios, mas nem todos. Ao tomá-los, o paciente passa a levar sua vida com a ajuda de muletas, como aquelas pessoas que não conseguem mais andar por si sós e necessitam desses aparatos para colocar os pés no chão e prosseguir. Nos casos mais graves, esse amparo deve ser mantido por toda a vida, apesar dos tais efeitos colaterais já mencionados, pois os médicos fazem sua avaliação levando em conta a relação risco-benefício. Por tudo isso, recorrer aos remédios enquanto existe a possibilidade de viver sem eles é uma irresponsabilidade que advém em grande parte da banalização a qual me refiro. Na verdade, as pessoas estão cada vez mais desacostumadas de lidar com a sensação de desconforto que faz parte da vida e optam pelo caminho mais fácil ou mais rápido, esquecendo-se de exercitar a sua capacidade de superação. Isso ocorre, em grande parte, porque elas ainda não atentaram para a importância da frustração em nossa vida. Como assim, padre? Pode parecer um contrassenso, mas é isso mesmo. É comum termos, ao longo de toda a vida, frustrações em razão de projetos e sonhos que não caminharam como esperávamos. São reveses que fazem parte da jornada de todas as pessoas e precisamos aprender a lidar com eles. Isso é tão importante que há quem defenda que os pais deveriam providenciar para os filhos, desde pequenos, experiências de frustrações, a fim de torná-los aptos a enfrentá-las na fase adulta. Quanto mais cedo a pessoa aprende a lidar com equívocos e expectativas que não se confirmaram, melhor. Infelizmente, hoje a forma de educação que prevalece é aquela na qual a criança recebe tudo o tempo todo. O que elas querem, tem. Isso é prejudicial, justamente porque crescem sem a experiência da frustração, necessária para moldar a personalidade humana no sentido de fazê-la compreender a importância de lutar pelas coisas e encarar as derrotas como um aprendizado que favorece o autodesenvolvimento. Há pais que chegam ao ponto de não deixar a criança brincar e se sujar, na tentativa inútil de preservá-la dos perigos do meio ambiente. Mas isso é prejudicial, conforme atestam os estudiosos, pois é o contato com o mundo externo que fortalece a imunidade do organismo. O mesmo é válido do ponto de vista emocional. Então, a frustração possui um lado positivo quando bem trabalhada, na medida em que apresenta ao ser humano os seus limites e, ao mesmo tempo, reforça nele a disposição de dar mais de si para atingir seus objetivos. Por outro lado, é preciso tomar cuidado para não exagerar e acabar deixando a criança se virar por conta própria, o que acabaria resvalando numa situação de descaso e abandono. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.